Oi, gente, sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. Eu sou a Tuane e hoje eu serei a sua contadora de histórias favorita. Sim, hoje nós vamos falar sobre a origem do Halloween. Mas, se você caiu de paraquedas por aqui hoje, aproveita, já se inscreve no canal se você gosta aqui desse tipo de conteúdo. Já deixa o like no comecinho do vídeo e ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que eu colocar por aqui. Ontem eu não consegui colocar vídeo, ontem foi uma luta, tentei gravar e não deu certo. Não deu certo, o trem ficou feio, tô em fechamento de mês também no trabalho, então acabou que tentei 3 vezes gravar. Isso já ia dar 11 horas da noite. E fui tentando. Quando eu vi, falei, vai dar quase meia-noite, não tá dando certo. E começa vídeo, termina vídeo. Nada tava dando certo. Falei, rapaz, não é pra ser. E se eu fosse conseguir gravar, eu ia soltar o vídeo hoje mesmo. Então, falei, vou descansar aqui, eu ganho mais. Mas sem muitas enrolações. Caso vocês tenham aí algum relato que queira que eu conte por aqui, o e-mail vai ficar na descrição do vídeo, assim como as minhas redes sociais. Mas vamos lá falar sobre o Halloween. Há mais de 2000 anos ali, os povos celtas da Irlanda, da Escócia e de Gales, hoje País de Gales, celebravam o fim do verão no dia 31 de outubro. Essa data se chamava Samhain, o crepúsculo do mundo dos vivos. Era o momento em que o véu entre os reinos se tornava tão fino que as almas dos mortos voltavam para a sua casa. Isso mesmo. Quem morreu achava que ainda estava vivo e ia visitar a sua antiga moradia, como se não tivesse morrido de jeito nenhum. Mas isso aconteceu antes das fantasias, antes dos doces. E as colheitas terminavam sempre no silêncio da morte, e que se espalhava ali pelos vales. E sim, os mortos começaram a caminhar ali entre os vivos. Durante o Samhain, as famílias deixavam comidas, vinhos nas portas para alimentar os mortos, que estavam famintos. Os druidas acendiam grandes fogueiras em colinas, que era chamado fogo dos espíritos. Os alimentos é porque às vezes os mortos estavam com fome e não se alimentavam antes da morte. Assim como vocês já ouviram falar de pessoas que pedem muita água sem saber que estava vivo, ele tinha muita sede. Às vezes pacientes com algum tipo de doença que eram impedidos de beber água, depois de mortos, eles tinham um desejo absurdo de beber água. E também no caso do túmulo das 13 almas, que eles morreram no incêndio do Joelma e precisou jogar água nos túmulos, porque eles gritavam de agonia. Mas vamos lá. Os animais eram sacrificados e parte de suas cinzas lançadas ao vento, acreditando que isso protegeria as aldeias da caminhada dos mortos. Os arqueólogos descobriram restos de oferendas e ossos queimados próximos a monumentos celtas ali, como Tara e Newgrange, locais associados a portais espirituais. Ali na Escócia, há vários incluindo, eu acho que no seriado Outlander tem esses monolitos, que Outlander foi gravado na Escócia. Diziam que naquela noite os mortos não vinham assim apenas visitar. Snow, meu filho, você vai levar choque. Levar choque, filho.
Diziam então que os mortos não vinham apenas para visitar. Alguns tentavam ficar quando era a hora de fechar aquele véu. Eles não queriam ir embora. E para enganá-los, as pessoas usavam máscaras e peles de animais, fingindo ali ser espíritos também. Assim nasceram as fantasias do Halloween. As lanternas feitas com nabos escavados representavam almas aprisionadas no inferno. Com o tempo, os imigrantes irlandeses levaram essa tradição aos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, os nabos foram trocados pela abóbora. Aquelas abóboras assim com a lanterna dentro, com os olhinhos. Quando o cristianismo se espalhou ali pela Europa, a igreja temia essas celebrações do Samhain. Então ela tentou substituir essa data pelo Dia de Todos os Santos, que é celebrado hoje na cultura cristã, no dia 1º de novembro. Mas quem disse que os mortos obedecem ao calendário dos vivos? Pois é, eles nunca obedeceram ao calendário dos vivos. Isso é um fato real. No século VIII, o Papa Gregório III transformou o antigo Samhain em All Hallows Eve, origem do nome Halloween. Mas o paganismo resistiu ali nas aldeias, que misturava bastante a fé e o medo. Séculos se passaram, mas os ecos do Samhain ainda são ouvidos. Em 1998, no vilarejo de Ballymena, na Irlanda, uma família relatou que suas velas se acendiam sozinhas na noite do dia 31 de outubro. Um padre local disse ter ouvido batidas na janela e vozes murmurando em gaélico antigo. E em 2015, turistas em Tara afirmaram ver luzes flutuando ao redor das colinas, mesmo sem as fogueiras acesas. Em 2024, pesquisadores do Irish Paranormal Society registraram interferências eletromagnéticas e vozes gravadas em áudio, o famoso EVP, em Newgrange durante a madrugada do Halloween. E alguns estudiosos afirmam que o Samhain nunca desapareceu. Ele está apenas disfarçado. Nos rituais modernos da bruxaria celta, o 31 de outubro ainda é o dia de se comunicar com os ancestrais. Sim, gente, bruxas e ocultistas em várias partes do mundo dizem que essa é a noite em que os portais espirituais se abrem. Então, o que para a bruxaria amanhã é? O dia 31 de outubro é o portal das bruxas. O que elas fazem? Elas se reúnem com o seu clã. Muito bom essa história. Posso trazer para vocês depois. Para fazer as suas oferendas. As bruxas não fazem oferendas a animais. Não. Elas se recolhem em orações, frutas, à meia-noite. E começam os seus rituais. Na bruxaria é só um ritual energético, simbólico. Com cristais, sal, frutas, nada medonho. Muito pelo contrário, é um ritual lindo. Em Glastonbury e Tipperary, grupos pagãos ainda realizam cerimônias públicas no Halloween, com cânticos e oferendas aos mortos. Tradição registrada em um documentário da BBC. É Glastonbury. Deixa eu falar certo, senão meu marido desce bem aqui e fala que eu tô dizendo errado. E não sei se é Tipperary, eu acho que é Tapirei.
Acho que é assim. Ai, gente, perdoa se eu estiver pronunciando errado. Mas vamos lá. E se esse Halloween não for apenas uma festa infantil? E se ela for lembrança de um pacto antigo? Um acordo, um velho acordo entre os vivos e os mortos. Talvez quando você acender uma vela, na noite do dia 31 de outubro, alguém do outro lado a esteja vendo. E essa luz o traga para esse lado de cá. Vale essa reflexão. Mas vamos continuar. Existem também promessas que a gente não faz a Deus. Palavras ali que ecoam no escuro. E vozes que respondem. Nem todo contrato precisa de papel. Alguns são escritos na alma. Vamos começar a falar um pouco sobre os pactos que são feitos no Halloween. Desde os primeiros impérios, há relatos de homens que buscavam favores do além. No Egito, oferendas eram feitas aos deuses da morte em troca de poder. Na Babilônia, sacerdotes invocavam espíritos das sombras para prever o futuro. Mas foi na Europa medieval que o pacto ganhou o nome que conhecemos, o acordo com o demônio. Durante o século XV, a Inquisição registrou mais de 12 mil casos de confissões relacionadas a pactos demoníacos. Muitos sobre tortura, mas outros detalhando símbolos, rituais e assinaturas não humanas, encontradas nos documentos. Mas o que isso tem a ver com o Halloween? Muitos desses pactos são feitos justamente na força do Halloween, que é do dia 31 para o dia 1º. Ali se abre um portal. Várias linhas usam o dia 31 para fazer as suas renovações, as suas oferendas. Como eu falei, tem o portal das bruxas, que elas se reúnem ali. Muitos também agradecem pelo ano. Começa o inverno. E esse ano eles agradecem pela colheita, pela prosperidade, pela sabedoria obtida. Porque para eles o inverno é um tempo de reclusão. Prosseguindo. Eu vou falar um pouquinho sobre o contrato mais famoso. E como o Halloween a gente fala muito sobre histórias de terror, a gente tem a história do Jack Estripador, aquele filme de terror da Sexta-feira 13, que é o Freddy Krueger com o Jason. Tudo isso acontece na noite do dia 31. Essas fantasias, os doces e travessuras. Mas vamos continuar. Um homem cansado de buscar sabedoria fez um pacto com o inferno. Ele vendeu sua alma por 24 anos de poder, conhecimento e prazer. Seu nome era Johann Georg Faust, alquimista alemão do século XVI. A história inspirou livros, óperas e filmes. Mas poucos sabem que Faust realmente existiu. O verdadeiro Dr. Faust viveu entre 1480 e 1540. Documentos da Universidade de Heidelberg registraram seu nome como astrólogo e estudioso das artes ocultas. Sua morte permanece envolta em mistério. O seu corpo foi encontrado desfigurado e testemunhas afirmaram ver luzes azuis saindo de sua casa. Alquimista, estudioso de ocultista, da arte oculta, astrólogo,
sabe que ele estava fazendo algumas das coisas que Aleister Crowley deixou mastigado ali no livro da Goethe. Só que esses pactos não se resumiram só ali. Temos esses pactos também aqui no Brasil e no restante do mundo. Porque afinal de contas, os pactos nunca desapareceram. Eles existem até hoje. Eles só mudam de endereço. Em Pernambuco, temos o caso de um homem que é conhecido como Senhor Amaro, sanfoneiro de triunfo. Ele relatava ter feito um acordo com uma entidade chamada de O Cavaleiro. Durante 20 anos, a sua música atraía multidões, mas no aniversário do pacto, ele foi encontrado morto sobre o seu instrumento, com os dedos queimados e marcas de ferradura no chão. Na França, uma jovem chamada Claire registrou em seu diário o processo ali de oferta. Sim, ela invocou Astarote em troca de fama. Só que alguns meses depois, o nome de Astarote foi rabiscado nas paredes de seu quarto. A polícia tratou o caso dela como um distúrbio mental, mas um investigador afirmou que o nome surgiu novamente após ser pintado por cima. Sabemos que quem invoca Astarote fica doido. Ele não consegue lidar com o próprio conhecimento adquirido durante o pacto. São coisas que o humano não consegue lidar. Gente, mais uma vez, tome cuidado com esses pactos. Já no ano de 2005, em Minas Gerais, temos o caso de um ex-funcionário que trabalhava em uma fazenda próxima a Ouro Preto. Ele relatou ter presenciado um ritual noturno em uma gruta ali perto. Os participantes ali cobriam o rosto e entoavam palavras em latim. Depois disso, o local foi interditado pela prefeitura, alegando colapso natural, embora os registros indiquem desabamento sem causa aparente. Lembra muito a gruta do Carimbado, lá em São Tomé das Letras, mas não é em Minas não. Os grimórios antigos, eles descrevem o pacto como um ritual dividido em 3 partes: o chamado, a oferta e a aceitação. Na fase do chamado, a invocação é feita em um horário específico, geralmente entre 3 e 4 horas da manhã. A oferta, algo que simboliza o que será entregue. Pode ser sangue, fogo ou apenas um juramento de lealdade. E a aceitação é o sinal. Dizem que o sinal nunca é o mesmo. Ele pode ser uma vela que se apaga, uma voz que responde, um frio que percorre o seu corpo inteiro, ou às vezes a entidade aparece, ou no caso aqui, um daimon. No Grimorium Verum, um dos livros mais antigos sobre demonologia, ele é datado ali de 1517, o pacto é descrito como um contrato de vontade. Não necessariamente físico, bastando só a intenção consciente de selá-lo. Que foi, Snow? Tá cheiroso aí, tá? Você mais amigo que gosta dessa parede. Só que nem todos os pactos têm a cobrança imediata. Alguns oferecem o que querem e esperam, mas quando chega o momento, o pagamento é inevitável. O preço é sempre muito mais alto do que você está disposto a pagar. O empresário de Santiago afirmou ter recebido a visita de uma mulher sem rosto todas as madrugadas após ele ter feito um ritual de prosperidade. Em uma carta que ele deixou para o seu irmão, estava escrito: "Ela vem buscar o que eu prometi." Seu corpo foi encontrado no escritório com a janela aberta
e o chão estava coberto de penas negras. Ele foi encontrado morto desta forma. Entre os nomes mais citados entre esses pactos está o nome de Astarote, que é o deus do inferno, ou do abismo, do jeito que a pessoa preferir dizer. Nas antigas tradições judaicas, os grimórios medievais, ali nos grimórios medievais, Astarote é retratado como um guardião do conhecimento proibido. Quem quiser entender um pouco sobre isso, tem um vídeo aqui as clavículas de Salomão e a Goétia. Eu pensei que meu irmão tinha pulado pro sofá. Dizem que ele oferece sabedoria, fama e influência, mas cobra o equilíbrio da mente de quem o chama. É aquilo que eu falei, quem faz pacto com ele fica doido. Ele não consegue lidar com o tanto de coisas que ele fornece. O nome Astarote aparece no The Lesser Key of Salomão, ou a chave das clavículas de Salomão, que é The Lesser Key of Salomão, que é do século 17. Eu esqueço que chave é Key, não é Key, não é Key. Uma das obras mais conhecidas da demonologia ocidental, e também em textos traduzidos por Aleister Crowley no século XX. Gente, minha terra! Um rapaz de Goiânia mantinha um canal de ocultismo. Ele relatou em um desses vídeos que sonhava com um rosto dourado que o observava enquanto ele dormia. Alguns meses depois, ele decidiu encerrar as atividades do canal. Um amigo dele nos disse que ele começou a falar em outra língua durante o sono. Ele não sabe dizer se foi em latim. Mas talvez o inferno não seja só um lugar, mas um espelho, um reflexo daquilo que a gente está disposto a oferecer. Mas o verdadeiro pacto não é feito apenas com o demônio, é com um desejo interno. Eu falo muito que o coração humano está corrompido. Ele não habita mais no capeta, habita na gente. E a gente tem que decidir qual que a gente quer alimentar. Porque, como dizem, o coração do homem é a terra que ninguém habita. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Amanhã eu vou trazer mais coisas de terror para aproveitar o clima do Halloween, já que amanhã é o dia do Halloween mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Os meus planos era fazer a semana inteira. Infelizmente eu não consegui, mas eu espero que esse tenha ficado legal e que vocês gostem e compartilhem, gente, para me ajudar a crescer aqui. Eu queria muito bater os 500 inscritos até amanhã. Será que vocês conseguem me ajudar aí compartilhando? É um sonho. Mas é isso, um beijo. Obrigado por me assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!